Olá, muito boa noite para você. Hoje é terça-feira, dia 1º de maio. O Link Espírito Santo está começando e você vai ver agora o que vai ser destaque no nosso programa de hoje. No Dia do Trabalhador, Espírito Santo comemora a retomada dos postos de trabalho. Mais de 34 mil capixabas saíram da lista do desemprego. Safra de café do estado deve ter em 2018 crescimento de quase 8% e produtores investem em qualidade e variedade. A artista capixaba Rosilene Ludovico participa de projeto que vai criar obras com a ajuda da comunidade de Vitória. E no estúdio, uma entrevista com o cardiologista Osmar Calil sobre os riscos da hipertensão arterial. Então não saia daí que o Link Espírito Santo está começando agora. Mais uma vez, muito boa noite para você e muito obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Hoje é o Dia do Trabalhador e nos últimos anos, com a disparada do desemprego, não há muito o que se comemorar, não é mesmo? Mas temos sim boas notícias em 2018. Pelo menos aqui no Espírito Santo, a oferta de vagas vem aumentando, mesmo que timidamente. É o que mostra a reportagem de Vitor Zucolotti. Na sala do Sistema Nacional de Emprego, a espera e a expectativa de conseguir uma vaga no mercado. A Rosimar está há 5 anos desempregada e não vê a hora da situação mudar. Sair daqui já com tudo certo para trabalhar. Vontade não falta, né? Nenhuma. Vontade de trabalhar. É o que espera também o Leonel, que há 1 ano e meio tenta conseguir um emprego fixo. Vivemos sim, sempre procurando emprego e não encontro. Estou aí para qualquer oportunidade de emprego, qualquer lugar para me chamar eu estou indo. Lavar um banheiro, limpeza de serviços gerais, carga, descarga, tudo para mim, tudo serve. A boa notícia, segundo o gerente do Cine, é que agora está mais fácil conseguir o emprego. É que o número de vagas ofertadas vem crescendo. Em Vitória, especificamente, ela teve essa melhora, teve essa crescente. Se você comparar o primeiro trimestre do ano passado para esse primeiro trimestre de 2018, teve uma crescente aí de mais de 80% nas ofertas de vagas. Os dados mais recentes sobre o desemprego no estado são do último trimestre do ano passado. Segundo o IBGE, 244 mil capixabas estão sem trabalho. O número é alto, mas houve uma melhora com relação ao trimestre anterior, quando quase 280 mil pessoas buscavam um emprego. Segundo a diretora-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves, a tendência é que os índices continuem a melhorar. O que a gente observa, assim, ainda tem uma certa precarização, né? Muitos postos que são criados, né? Tem uma certa informalidade, mas a gente começa a ver um cenário mais positivo, né? Então a gente já teve uma redução na taxa de desemprego que ainda é elevada, mas o ambiente no Espírito Santo tem se tornado favorável. Tudo por conta da retomada da economia no estado. Muitos projetos estão sendo tirados da gaveta, né? Investimentos importantes aí para o Espírito Santo. A própria Petrobras, né, o presidente Pedro Parente teve recentemente no estado, anunciou 10 bilhões de investimentos. Temos aí o complexo portuário, né, a Imetame, a autorização, né, ontem da licença, junto com o presidente Kennedy, né, nesse complexo estão mais 5 mil novos postos de trabalho até o início de 2019. Então a gente vê todos os setores aí com essa perspectiva de crescimento e grandes projetos anunciados aí para o Espírito Santo. Enquanto isso, a Rosimar e o Leonel seguem firmes na busca por um emprego e não desistem. A gente não correr atrás, a gente não consegue nada. Tem que ser proativo, né? Isso, tem que insistir e persistir. Tenho condições, tenho disposição para trabalhar, não tenho problema físico nenhum, só sou magro, 52 quilos, mas sou forte, aguento 50 quilos ainda, subo escada, subo jaú, tudo que precisar de mim eu estou aí. O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do país. E a previsão de safra para este ano é quase 8% maior que em 2017. E para atender a um público cada vez mais exigente, os produtores capixabas investem em qualidade e variedade. Ele é a bebida preferida dos brasileiros. O Brasil é o segundo maior consumidor mundial de café, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Uma pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria do Café revela que no país houve um crescimento do consumo interno de 3,3% em 2017 para o café em pó, 4,3% de café torrado e um aumento de 9% para cafés em cápsulas.
A Jaqueline é arquiteta e faz parte do grupo de pessoas apaixonadas por café. Ela não começa o dia sem um bom cafezinho e foi na infância que a paixão pela bebida começou. Em minhas férias, eu ia para casa dos meus avós, que é no interior, e na hora do almoço a gente não podia sentar à mesa, que a mesa era dos adultos, mas a mesa da tarde, meu avô chegava com o pão e o café da tarde era com a avó e todos os netos juntos. Isso fez com que eu tivesse um amor muito grande pela relação que o café já proporcionava. E à medida que eu fui crescendo e aí comecei a colocá-lo na minha alimentação, fui aprendendo a saborear também. Com o passar dos anos, o amor pelo café só aumentou. Meu café preto é sagrado, de manhã me dá energia para começar o dia. Ao longo do dia tem essa questão mesmo de momentos de parada, de frescor e de retomar a energia. E continua aquela coisa da memória afetiva que me trouxe. Eu adoro uma mesa de domingo, reunir amigos ou família em volta de uma boa mesa de café bem arrumada. E tem mais gente que é apaixonada pelo café. Sempre na manhã, né? Cafezinho. À tarde também um cafezinho, né? Em média, 2, 3 cafés. Eu gosto mesmo do café natural, né? Esse coado, como eu estou tomando aqui. E para manter o consumo, só o Espírito Santo tem 435 mil hectares de café plantados. Este ano, a estimativa de safra é de 5,5 milhões de toneladas, um crescimento de 7,4% em comparação ao ano passado. A atividade cafeeira é responsável por 35% do produto interno bruto agrícola capixaba. O estado é o segundo maior produtor de café do Brasil, sendo responsável por 22% da produção brasileira. E além desses números, novos produtos têm surgido no mercado, atraindo ainda mais os consumidores. O setor gera cerca de 400 mil empregos, diretos e indiretos. Atualmente, 131 mil famílias são produtoras de café. A do Raul é uma delas, uma tradição de mais de 100 anos. E como todo setor, o do café também precisou inovar e diversificar a gama de produtos no mercado. Hoje a gente tem desde o arábica tradicional até os chamados microlotes. São arábicas extremamente selecionados, zero defeitos, que a gente manda para alguns concursos, alguns deles até finalistas, desde o processo natural até utilizando cereja descascada no secador. Aliando inovação e tradição, o café consegue manter o homem no campo e vivendo com qualidade. O Espírito Santo já é especialista nisso, né? Porque as pessoas moram no campo e vivem com qualidade de vida no campo, a mesma qualidade que talvez até melhor em muitos casos do que quem mora na cidade, né? Então não é necessário ou obrigatório que a pessoa se desloque do interior para conseguir um padrão de vida melhor. Lá ele pode construir isso, né? O link vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre hipertensão arterial e os perigos para a saúde. Então não saia daí que a gente volta já. Você sabia que todos os anos a pressão alta mata 10 milhões de pessoas no mundo? E que ainda, segundo a Organização Mundial de Saúde, quase metade dos casos de infarto tem relação com a pressão? Pois é, esse é o assunto da nossa entrevista de hoje e eu converso agora com o cardiologista e professor da EMESCAN, Dr. Osmar Calil. Doutor, muito boa noite, muito bem-vindo ao Link. Boa noite. Primeiro vamos explicar para quem está em casa o que é a hipertensão. A hipertensão arterial é a elevação da pressão, seja ela dos vasos, e o coração acaba sobressaindo porque ele tem uma bomba, ele tem que forçar muito para você ter essa elevação pressórica. Qual que é a pressão normal? Muita gente ainda tem essa dúvida. De acordo com as normativas, até mesmo com o último American College que saiu, né, a pressão ideal seria 12/8. Acima disso já começa a ter algumas alterações. No consultório nós consideramos uma pressão normal abaixo de 14/9. Aqueles pacientes, de acordo com o American College, acima de
de 13/9 já é considerado paciente hipertenso. Com essa situação, o que acontece? A perspectiva de paciente hipertenso ela aumentou, né? Hoje, com essa situação da American College de mostrar um nível pressórico acima de 12/8, já um paciente pré-hipertenso ou paciente hipertenso, então a incidência de hipertensão por essas normativas aumentou. Mas o que nós temos? Da Diretriz Brasileira de Cardiologia de 2016, ela coloca claro, né, os pacientes de consultório com a pressão acima de 14/9 são considerados pacientes hipertensos. É claro que tem outras nuances para você confirmar esse dado. E a pressão ideal seria 12/8. Ao longo do dia, a nossa pressão ela muda ou ela é sempre a mesma? Na maior parte das pessoas, há uma variação da pressão por descargas hormonais e o que nós chamamos de ciclo circadiano, né? Quando nós acordamos, nós temos um impacto maior de elevação adrenérgica, etc. E essa pressão ela vai subindo gradativamente durante o dia. No entardecer, a tendência nossa, até a gente fica um pouco mais sonolento, mais letárgico, essa pressão ela vai tendendo a cair e nós temos uma queda maior durante o sono, que nós temos uma fase basal, né? Então, durante o sono, que nós chamamos de decêncio, a nossa pressão está num patamar mais baixo, em torno de 11/6, 11/5, nesse valor. Hoje, a hipertensão é uma doença da idade ou a gente pode dizer que é uma doença que atinge todo mundo, inclusive crianças? Eu vou te responder assim, de outra forma, né? A hipertensão arterial ela é uma patologia, é uma doença, né, que ela atinge ela tem uma prevalência muito elevada. Isso em qualquer faixa etária quando nós formos avaliar. É claro que a hipertensão ela tem uma ascensão diretamente relacionado com a idade. O paciente idoso, ele tem uma tendência a ter mais hipertensão do que o paciente jovem. Mas isso é um ciclo evolutivo. Quanto mais idade, maior a probabilidade do paciente ter hipertensão arterial, que é a principal fator de risco cardiovascular, tanto para as doenças cardíacas como com as pacientes com doenças neurológicas, que seria o AVC. Na verdade, a hipertensão ela está relacionada a uma série de doenças, né, doutor? Por isso que é tão importante você controlar a sua pressão. Sim, não só com as doenças em si, eu costumo falar em questão de aula e tudo, que a hipertensão arterial ela é uma síndrome que ela atinge várias especialidades. Você tem um paciente que é reumatológico, ele pode ter elevação da pressão. Um paciente idoso, ele tem elevação da pressão. Uma gestante, ela pode ter elevação da pressão. Então, um paciente diabetes tem um nicho de hipertensão arterial muito elevado, e principalmente por ser uma doença silenciosa, tanto o diabetes como a hipertensão arterial. Geralmente, a hipertensão ela é controlada com medicamentos, doutor, ou as mudanças de hábitos são fundamentais para o controle da doença? Sempre quando nós vamos fazer um tratamento de uma patologia crônica, né, é necessário ter o que a gente chama de MEFs, são as mudanças de estilo de vida. Então, independente se esse paciente vai precisar da medicação ou não, primeiro ele tem que fazer o dever de casa dele, que é tão difícil esse dever de casa, quer dizer, a mudança alimentar, as mudanças de hábitos, atividade física, né? E se mesmo com essas situações, dependendo do grau da hipertensão, esse paciente vai ser agregado à medicação ou não. E a gente sabe que tem muita gente que precisa tomar o medicamento, né? Principalmente os idosos, acaba esquecendo, acaba pulando um dia, acha que a pressão naquele dia está controlada, então não precisa tomar. Qual que é o risco desse tipo de comportamento? Quando a gente fala sobre esse tema, é importante frisar sobre a adesão ao tratamento, né? Como a hipertensão é uma doença silenciosa, praticamente uma doença indolor, né? E o que nos preocupa são as consequências da hipertensão arterial. Isso dificulta muito o paciente ele ter a consciência de que ele precisa tomar o remédio como prevenção de risco cardiovascular. Então, se ele entender que a ideia, né, nós vamos vender essa ideia de que se ele tomar a medicação, o risco cardiovascular dele vai ser menor, tanto para acidente vascular cerebral ou para infarto, aí ele passa a tomar a medicação de uma forma adequada. Mas o que a gente observa
é aquela história que você mesmo colocou. O paciente está tomando a medicação, mas final de semana ele vai tomar uma bebida alcoólica, etc. Ele para de tomar o remédio, que ele acha que seria deletério ele tomar o remédio e tomar a bebida alcoólica. Né? Se ele está em tratamento, esse tratamento é contínuo e regular. Ele tem que tomar o remédio na hora certa. Tem remédio que você vai tomar 2 vezes ao dia, tem remédio que você vai tomar 1 vez ao dia. Mas ele tem que tomar exatamente naquele horário. Doutor, e para quem é hipertenso? Acho que essa dica não é nem só para quem é hipertenso, acho que vale para todo mundo. Mas qual é o perigo do sal? Nós sabemos que assim, o sal ele é um vilão para a hipertensão. Né? Quando nós falamos sobre dieta para o paciente hipertenso ou paciente nefropata, etc., que cursa com a pressão elevada, a primeira coisa que a gente, até mesmo o leigo sabe disso, é reduzir a quantidade de sal. Né? Tem que ser uma dieta hipossódica, né? Não que ela não vai ter sabor, mas a quantidade de sal tem que ser reduzida. Por quê? O sal, o cloreto de sódio em elevação no nosso organismo, ele acaba retendo maior quantidade de líquido. Né? E a partir do momento que a gente tem uma dieta rica em sal, o nosso rim ele vai entender que ele precisa ter maior absorção de sal, né, para que ele mantenha esse nível de volume elevado. Consequentemente, ele vai manter um nível de pressão elevado. Se a gente fica estimulando o nosso rim com uma dieta rica em sal, o rim vai entender que ele precisa ter maior quantidade de sal no organismo. Aí vai virar uma briga entre o que o rim acha que é normal, quer dizer, a elevação da pressão, e você vai ter que entrar com remédio para poder bloquear essa ação do rim. Doutor, a gente está vivendo aí tempos complicados, né? Tempos difíceis, tempos de crise, de desemprego. De que forma que o estresse complica a vida de quem é hipertenso? Complique muito, né? Porque nós sabemos que o estresse ele causa vários fatores a nível do nosso organismo, como liberações adrenérgicas, liberações de enzimas vasoconstrictoras, e com isso nós estamos sempre no estado de alerta. Nesse estado de alerta, se você for fazer um teste de esforço, for fazer um teste de matemática, se for fazer uma prova para entrar em determinado emprego, etc., o seu nível de adrenalina está lá em cima, e esse mecanismo de você tomar decisões, né, ele impacta num grau de estresse muito grande. E para que você mantenha um fluxo cerebral adequado, você vai ter um nível, um height pressório. A sua pressão vai ter que estar elevada. Então, o estresse ele é impactante, sim, para a elevação do nível pressórico. Se isso é persistente para que você taxe o paciente como hipertenso ou não, é outra coisa. Mas o estresse ele pode provocar o que a gente chama de pseudocrise hipertensiva. A gente vê muito pacientes no pronto-socorro, devido a um nível de estresse muito elevado, ele apresenta picos hipertensivos, mas depois que esse estresse abaixou, a pressão dele é normal. Não necessariamente que ele teve um pico de hipertensão, ele necessita tomar o remédio o resto da vida. Então a gente tem que analisar caso por caso, caso por caso. Mas realmente o estresse ele é um fator importante na elevação ou manutenção da hipertensão arterial. Bom, hoje é o Dia do Trabalhador, feriado do trabalhador. O que o senhor diria para quem está em casa? É uma das causas principais de afastamento do trabalho, né? As consequências da hipertensão são as principais causas aí de afastamento do trabalho. O que o senhor diria para quem está em casa? Realmente muda de vida? Assim, acho que a gente deveria enfatizar em questão do risco da hipertensão arterial. Né? Hoje, a gente se preocupa tanto com as doenças infecto-parasitárias, né? O HIV, o câncer, né? Como causas de mortalidade, mas a gente esquece que a principal causa de mortalidade no mundo é a doença cardiovascular. E quando a gente pega sobre os cofatores que vão gerar essa doença, essa mortalidade cardiovascular, que aqui eu estou falando sobre AVC e infarto, o principal cofator vem a hipertensão arterial. Então, se nós soubermos, se nós tivermos a consciência de tratar adequadamente a hipertensão arterial, nós estaremos reduzindo mortalidade. Nós estaremos reduzindo também morbidade. O que eu quero dizer com morbidade? Sequelas da doença grave. Né? Que a hipertensão ela pode levar tanto à insuficiência renal,
levar ao AVC, ao infarto, né? Assim como outras patologias, doenças vasculares, né? Pode estar associado com diabetes, ter um risco muito elevado e de uma forma silenciosa. Então, o meu conselho, principalmente para a população, é que procure seu médico, faça seu check-up de uma forma periódica. A hipertensão arterial, ela não dá sintomas. Então, se você tem história familiar, é mais um fator para você buscar essa situação. Se você percebe que você não está se sentindo bem, está tendo dor de cabeça, está tendo mal-estar... Pois é, eu ia perguntar isso. O senhor disse que é uma doença silenciosa, mas ela tem alguns alertas. Sim. A hipertensão tem realmente alguns alertas, mas a gente não pode esquecer que o principal sintoma do paciente hipertenso é não ter sintoma. Então, se a gente sair daqui com essa ideia, a gente vai ver que existe uma gama muito grande de pacientes hipertensos ainda não diagnosticados. Que precisam fazer o check-up, como o senhor disse. Agora, além disso, o senhor estava, desculpa, eu interrompi o senhor estava dizendo, se está sentindo dor de cabeça. Então, são alguns sintomas, paciente que está sentindo às vezes tontura, paciente sentindo dor de cabeça, paciente que às vezes tem um desconforto precordial, um desconforto no peito, né? Então, são pacientes que ele deve procurar aferir a pressão arterial. Né? Então, não ficar só tomando remédio para dor de cabeça, não, depois eu verifico isso daqui, eu vou ver mais tarde. Às vezes o mais tarde pode ser muito tarde. Doutor Calil, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor aqui no Link, deixar aqui o nosso espaço sempre aberto. Eu que agradeço estar aqui presente e poder falar um pouquinho sobre hipertensão. Obrigada, doutor. Boa noite. Obrigado. Bom, o Link agora vai para mais um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com outras notícias para você. Link de volta para todo o estado nesse feriado aí de 1º de maio. Ela é capixaba, mas suas obras são do mundo. Estamos falando de Rosilene Ludovico. De volta ao Brasil, a artista vai participar de um projeto voltado para a comunidade. É o que você vai ver agora na entrevista exclusiva com Rodrigo Schroeder. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Ela mora há 23 anos na Alemanha, já teve obras expostas em diversos países e retorna agora para o Brasil para realizar um novo trabalho. Eu converso agora com a artista plástica Rosilene Ludovico. Seja bem-vinda, Rosilene. Obrigada. Rosilene, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua história como artista plástica. Eu sou capixaba do interior, aqui do Espírito Santo, da região serrana. Eu, com 14 anos, saí de lá e vim para Vitória, para Vila Velha, onde eu fui ao ginásio. Do ginásio entrei na Universidade Federal do Espírito Santo para estudar pintura. E da UFES eu fui diretamente para a Alemanha e comecei lá estudando na Escola de Pintura de Düsseldorf, que é a Academia de Arte de Düsseldorf. Então, conta pra gente quais foram os caminhos que te levaram para a Alemanha e como é que é seu trabalho lá hoje, como é que o caminho sempre foi único, que é a pintura, que move tudo que eu faço, todas as minhas forças, vem tudo da pintura. E sempre foi claro na minha vida, um caminho que sempre estava reto. E eu me formei em 2003 lá na Alemanha, e desde 2003 que eu trabalho como artista, vivo do meu trabalho. E aí, nessas obras, algumas já foram expostas no Japão, nos Estados Unidos, para onde que foram suas obras? E também você já ganhou alguns prêmios por elas, né? Eu já ganhei prêmios na Alemanha, principalmente, mas depois que eu me formei na Academia de Düsseldorf, eu comecei uma vida, eram tantas as exposições que eu fui para Israel, fui para Coreia do Sul, fui para Nova York meio ano. A Alemanha, um museu da Alemanha me mandou para o Recife, fiquei no Recife 6 meses, Londres, e ano passado fui para o Japão, onde eu fiquei 2 meses fazendo uma exposição, e com 2 obras que o museu adquiriu também, que isso me deixa também muito feliz.
tendo obras assim num museu tão importante no Japão como esse. E agora você retorna para o Brasil, depois aí de um tempo, para um novo projeto, né? Conta pra gente que projeto é esse, como é que ele vai funcionar. Essa exposição vai ser no Palácio Anchieta, a curadoria do Ronaldo Barbosa, que me convidou para participar dessa exposição. E claro que é, para mim, uma grande alegria, porque é a minha terra natal. Tudo que eu sou, eu agradeço aqui essas montanhas, essas pedras, as estrelas do Espírito Santo, o mar, tudo isso faz parte da minha vida, da minha... Eu, Rose, Lene, Ludovico, digamos. Como é que compõe essa exposição? Quais obras são? Como é que vai funcionar isso? Como é que é esse projeto, detalhadamente? Para essa exposição, tudo que eu vou mostrar no Palácio Anchieta, tudo será realizado aqui no Espírito Santo. Então eu vou ficar até final de julho aqui, meados de agosto, produzindo tudo aqui no Espírito Santo. Será aqui nos arredores do Palácio, Parque Moscoso, ali as praças. E como é que vai ser esse processo de criação das obras? Também vai contar com a participação das crianças da Escola Viva, né? Dos estudantes da Escola Viva. Você também foi homenageada lá? Fui homenageada lá na Escola Viva de Cobilândia. Eu fiquei impressionada com a inteligência dos alunos, com a capacidade de organização, a simpatia deles. Eles criaram um espaço com o meu nome. Eles selecionaram vários artistas capixabas e me escolheram. Eu fico muito feliz por isso e agradeço muito por essa recepção que eu tive na escola, que foi inesquecível, e fico muito feliz de receber o nome da sala deles. E agora então é esperar as obras ficarem prontas e depois o público vai poder conferir, né, até outubro as obras lá, não é isso? No Palácio do Governo, no Palácio Anchieta. Queria muito agradecer a sua presença aqui no Link Espírito Santo. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigado. Adriana, a gente volta com você no estúdio. Nós vamos para um intervalo rapidinho e na volta tem as notícias de todas as regiões do estado, então não saia daí que o Link Espírito Santo volta já. Estamos de volta com o Link, agora a gente faz o nosso giro pelo estado com outras notícias desta terça-feira. Olá, boa noite para você que nos acompanha no Link Espírito Santo dessa terça-feira, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalhador. Hoje a gente mostra aqui a história da Nina, uma moradora do bairro Moacir Brotas, aqui em Colatina, que colocou a criatividade em prática e usando materiais que talvez não tivessem mais nenhuma utilidade, ela aproveitou e os colocou em um terreno baldio e construiu aos poucos um parquinho para a comunidade. Hoje o lugar é ponto de encontro da criançada que aproveita para se divertir e, é claro, passar momentos de muita alegria. Tudo começou com a ideia da tia Nina de colocar um balanço em frente de casa para a neta brincar. Com o passar dos dias, já tinha fila de crianças querendo usar o brinquedo. Foi aí que ela viu a necessidade de transformar um terreno que antes estava abandonado e com muito mato em um local de lazer para a criançada. Primeiramente que a gente viu que era um local que não era muito cuidado, né? Então tinha muito mato, a gente que mora aqui pertinho tinha problema de entrar aranha, bichinho lá. E aí a gente começou a fazer nós mesmos a limpeza aqui fora. Aí comecei a desenvolver, entendeu? Comecei a desenvolver, fazer um brinquedo aqui, um brinquedo ali e virou isso aí que você está imaginando, que você está vendo agora. Todo o material utilizado aqui no parquinho é reciclado. Foram utilizados pedaços de madeira, pneus, um trabalho para a diversão das crianças, mas também preocupado com o meio ambiente.
tudo reciclado. A gente não tem nada aqui comprado. Todos os pneus a gente pega nas borracharias, né? E coloca aqui. E você vê que tudo é motivo de brincadeira para a criança. Criança gosta de brincar, de saltar, de correr, né? E sem falar assim, que virou um centro de convivência. Um centro de convivência para as crianças, para as cuidadoras, para os pais. Então, assim, tá muito legal. Você vê que as crianças estão saindo de dentro de casa, estão deixando o celular, o computador, a televisão para vir brincar. Voltam para casa suada, cansada, entendeu? Sujas de areia. Então a gente só vê assim, muito legal mesmo. Tô gostando. Tô fazendo com muito prazer. Uma iniciativa muito bacana que proporciona momentos de diversão para a criançada. Elas balançam, pulam, escorregam até cansar. E ficam suadas, assim como a Ana Sofia, a neta da tia Nina, que deu origem ao espaço. Minha avó, a Nina, que entrevistou até agora, porque ela construiu até pra mim, né? Pra mim não ficar só lá em cima. Porque aqui a gente faz mais amizades, faz mais coisas divertidas, a gente brinca, pede energia, né? E é legal. Aí, é muito bom. Como todas as coisas. E as crianças estão deixando até os eletrônicos de lado para vir até aqui e brincar como nos velhos tempos de brincadeiras na rua. Foi muito bom, por causa que antes eu ficava só em casa, mexendo no celular, ficava assistindo televisão, agora eu posso brincar aqui. Um montão de brinquedos, muitas coisas legais para a gente fazer. Pois eles são muito legais e a gente pode fazer muitas amizades. Proporciona diversão para as crianças e também momentos de descontração para as mamães, que enquanto as crianças brincam, aproveitam para colocar o papo em dia. É maravilhoso, a gente vem aqui, a gente bate papo, põe a conversa em dia, a gente se distrai, né? Porque mãe tem que se distrair um pouquinho enquanto as crianças se divertem, é muito bom, é seguro, é muito gostoso. Além dos brinquedos feitos com materiais reciclados, a tia Nina também resolveu plantar algumas mudas de árvores frutíferas e fazer uma pequena horta no espaço. Ela quer que as crianças conheçam e saibam de onde vêm as frutas e legumes. Tem muitas frutas plantadas. Quando elas ficarem grandes, é lógico que a gente tem que trabalhar sempre, tá contendo o tamanho dela, né? Tá sempre podando, mas tem muita planta, muita fruta aí. Laranja, goiaba, limão, amora, acerola. E também as crianças vão conhecendo, né, os pés de fruta, vão conhecendo de onde vêm as frutas. Tem uma hortinha ali pequenininha que eles estão vendo também, ou um pé de quiabo, uma couve, uma cebola. Então, quer dizer, é uma coisa que criança, às vezes, né, no dia a dia não conhece. Belo exemplo da Nina, que aproveitou esse local onde não pode ser feita nenhuma construção imobiliária e, usando a criatividade, fez esse parquinho para a criançada. Bela história. Essas são as informações hoje aqui de Colatina. Vamos agora para o município de Linhares. E eu converso aqui nos estúdios da Rede Sim Record News de hoje em Linhares com a diretora da Vigilância Epidemiológica do município, Jaqueline Ramos, sobre o aparecimento de escorpiões aqui na cidade, né? Foram centenas de notificações e 42 pessoas foram picadas por escorpiões aqui na cidade, mobilizando aí as equipes da Vigilância Epidemiológica. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom. Jaqueline, uma situação preocupante, né? Um número alto nesses 3 primeiros meses do ano aí, né? Nós já temos aí 42 casos, né, notificados, o que é maior do que o mesmo período que nós tivemos no ano anterior. E são de onde nós nos baseamos, onde a gente retira os dados, né? E a preocupação é que, se não melhorar, né, os números tendem a aumentar e transpor o que a gente teve no ano anterior. Bom, foram registrados casos, né, de aparecimento de escorpiões em vários bairros aqui da cidade. Qual a recomendação que a vigilância dá para a população, de modo geral, caso veja um animal desse ou seja picado por um animal desse em casa? No caso de acontecer o acidente, de, né, ter sido picado pelo animal, o ideal é que ele procure o serviço de saúde. Mesmo que assintomático, ou seja, sem sentir nada, foi picado pelo animal, o ideal é ir para o Não vale aquela, picadinho só, é um animal perigoso. É um animal que ele é peçonhento, né?
Então, ele pode variar desde sintomas leves até sintomas mais graves. E aí depende também, claro, do organismo de cada indivíduo, né? Mas não pode inclusive levar a óbito, Olha né? aí, é um perigo muito grande, né? Agora, vocês têm um sistema de controle também desses animais, né? Sim, toda vez que a pessoa chega no serviço de saúde, vítima de um acidente, é gerada uma ficha de notificação e repassado para a vigilância ambiental, a qual tem, né, esse programa de controle de animais, né, inclusive o escorpião. Então, uma equipe se dirige até o local, é feita toda a orientação, educação, né, daquelas famílias, para que eles entendam sobre o animal e como prevenir, né, a prevenção e até a questão do manejo do ambiente. Bom, a população então não pode querer ela própria resolver eliminar o animal, é bom acionar a vigilância. O ideal é que se acione a vigilância ambiental, né, para que essa equipe vá até o local. Pode sair por aí aplicando veneno de qualquer jeito? Não. O veneno ele nem é indicado pelo Ministério da Saúde, né, porque a gente entende que o escorpião ele consegue se defender do veneno e faz o oposto do que a gente quer. Então, ele acaba se escondendo dentro da residência, que é onde não vai ter o veneno. Perigo de acidente, né? Pois é, gente. Então, em caso de dúvida, é acionar a vigilância epidemiológica e, se for picado, é procurar o hospital o mais rápido possível para tomar a vacina, né? É isso aí, tomar o soro, né? O soro, melhor antídoto, dizendo, o antídoto, né? Para eliminar aí o efeito do veneno do animal. Isso. Eu agradeço a presença da diretora da Vigilância Epidemiológica do município de Linhares, Jaqueline Ramos, falando sobre esse controle, sobre essa incidência de escorpiões aqui no município de Linhares. Já 42 pessoas foram picadas pelos animais. Jaqueline, obrigado pela presença, viu? De nada, eu que agradeço. E de Linhares seguimos para São Mateus com outros destaques da nossa região. Olá, boa noite. Dos destaques do Link Espírito Santo, com tantas reclamações de pescadores e comunidades sobre a lama de rejeitos da Samarco, que atingiu tantos municípios, a bacia do Rio São Mateus não foi atingida, segundo o professor. Estudioso da bacia do Rio Cricaré, o biólogo e professor da UFES Luiz Fernando Duboc não vê possibilidade da lama da Samarco ter atingido o rio. Embora os estudos ainda não tenham sido iniciados nesse sentido, o professor afirma que o rio, ao longo do tempo, vem sofrendo com várias ações de degradação e uma das principais é o desmatamento das suas margens. Olha, os estudos não foram iniciados ainda, então ainda não há alguma coisa que possa ser uma evidência científica comprovada sobre isso. Em água doce, que eu estudo, certamente não tem influência da lama, né? Então nada leva a crer que a lama tenha alcançado a parte de água doce da bacia. Quanto à parte do estuário, da foz do Rio São Mateus, eu não tenho estudo, mas a gente tem poucas evidências que levem a crer nisso. O desaparecimento dos peixes, professor. Isso certamente está associado ao estado de degradação da bacia. A bacia do São Mateus, bem como a do Itaúnas e a do Barra Seca, as 3 bacias aqui do norte, ao norte da bacia do Rio Doce, todas têm um alto nível de degradação, seja por um desmatamento enorme, uso indevido da terra, irrigação desenfreada, descontrolada. A gente teve um período de seca muito grande nos últimos anos. Isso leva também a evidenciar o problema da falta de tratamento de esgoto. Quer dizer, é um sem número de estados de degradação que se somam e que eu acho que eles são muito mais contundentes do que algum tipo de sugestão de lama, né? O professor vem desenvolvendo estudos sobre todas as espécies de peixes encontradas na bacia. Observa uma redução considerável nos cardumes, mas acha pouco provável que a lama da Samarco tenha contribuído para isso. Eu acho pouco provável, mas isso faz parte dos estudos previstos para serem realizados, que estão em negociação entre a Fundação Renova, que representa a Samarco, e a Rede Rio Doce Mar, que é um consórcio de pesquisadores liderado pela UFES, né? Isso ainda não se iniciou, mas eu, como estudo a bacia do São Mateus há bastante tempo, bem como as 2 outras bacias que eu falei, eu vejo muito pouca evidência, é muito pouco provável, mas dizer que é impossível,
Se tiver também, vai ser uma coisa muito fraca, assim, residual talvez, mas eu acho que nada que seja de importância, que vá causar mortandade de peixe e tal, acho que não. Mais notícias de São Mateus e região no Jornal Online Sim Notícias. O Dia das Mães se aproximando e é claro que os consumidores precisam ficar de olho na hora das compras para uma data tão especial. Mas para falar sobre esse assunto e para receber algumas dicas, a gente conversa com o Marcos Cesário, que é coordenador do PROCON aqui em Cachoeiro. Marcos, Dia das Mães é uma data importante que os consumidores precisam ficar de olho? Sem dúvidas, Dia das Mães a gente percebe que existem muitas ofertas, né, no comércio, então os comerciantes, os fornecedores, eles aproveitam esse momento, sabendo, claro, que os consumidores vão até as ruas, né, vão até as lojas, justamente para poder gastar. Então tem que ter alguns cuidados aí. É importante tomar os seus cuidados. Bom, a gente pode listar e dar umas dicas do que as pessoas podem observar na hora dessas compras. Por exemplo, alimentos e bebidas. Alimentos e bebidas, é importante mencionar a questão da tabela, né, nutritiva que vem dentro na embalagem do produto, verificar se realmente aquilo está compatível de acordo com a saúde da pessoa. Tem gente que não pode com alguns produtos, então é importante ficar realmente atento, sim. Eletroeletrônicos. Eletroeletrônicos. Sempre solicite para poder verificar se o eletrônico realmente está em bom funcionamento, porque muitas das vezes o consumidor ele vai para casa com o eletrônico, vai testar e aí descobre que não está funcionando. E aí cria um certo embaraço para o consumidor, porque ele volta à loja querendo um novo produto. E na realidade o Código de Defesa do Consumidor diz que, nesse caso, o fornecedor ele tem 30 dias para reparar esse produto. Caso ele não consiga reparar esse produto, aí sim abre-se a possibilidade dele requerer um novo produto ou o valor de volta. Então é importante, vai testar vai comprar algum eletrônico? Teste antes, verifique a situação antes. Celulares, inclusive a telefonia é um dos maiores problemas que nós temos no ranking, né? Então verifique. O celular é eletrônico, então verifique o modelo, a condição, verifique se aquele modelo realmente te atende. Exemplo, tem gente que tem alguma deficiência visual, então não vá comprar aquele telefone pequeno, verifique se ele, dentro das configurações dele, se ele tem condições de colocar aquele aparelho em uso para as necessidades do consumidor. Importante também verificar a situação. Os campeões, vestimentas, né? Roupas, sapatos, principalmente questão de presente. O que é importante a gente colocar nesse momento para o consumidor? A troca de produto é liberalidade do fornecedor. Ou seja, o que isso significa? Muitas das vezes o consumidor vai comprar aquele presente para depois a pessoa trocar. A pessoa só vai conseguir trocar se aquele fornecedor tiver uma política de troca voltada para a troca. Porque ele não é obrigado, a lei não obriga o fornecedor a trocar o presente simplesmente porque não gostou da cor, porque não coube, porque o tamanho não era aquele. Então, verifica antes, não preste atenção depois, né, já de comprado, porque senão você pode vir realmente a ter alguma dificuldade. Bom, então vocês viram aí, é só ficar de olho aí e correr para as ruas atrás de um bom presente para aquela pessoa que é tão especial e que te colocou no mundo, que é a sua mãe. Eu queria agradecer ao Marcos Cesário, que é o coordenador do PROCON aqui de Cachoeiro de Itapemirim, dando dicas aí para você que vai sair às ruas agora para fazer as compras do Dia das Mães. Bom, é só ficar de olho. Bem de Cachoeiro de Itapemirim, voltamos à Vitória. O link de hoje fica por aqui, um ótimo restinho de feriado para você e a gente volta a se encontrar amanhã. Te espero. Record News, informação para você crescer.